Eu quero saudar os irmãos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra estar aqui com os irmãos, com um convite especial do nosso pastor Leandro. Pastor Leandro mora no meu coração há muito tempo, desde que o conheci, eu o amei, amo o seu ministério, amo esta igreja. Nós temos poucas oportunidades, mas as que temos, aproveitamos. Eu quero parabenizar pelo conjunto, esses adolescentes que estavam louvando o Senhor. Está muito bonito, lindo que a igreja está exibindo para o Senhor, É maravilhoso, adoração gostosa, Eu quero aqui, irmãos, agora pedir a você que fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós discorrermos na palavra do Senhor, a qual foi indicada no link que eu abri, Salmo 27, e o versículo 14. Os irmãos me sugestionaram a falar sobre o Salmo 27. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Vamos ler o Salmo 27, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Vamos repetir juntos, em uma voz uníssima. Eu não sei se a sua tradução é a mesma que a minha. Você deu uma verificada se é, para a gente poder falar. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Agora desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palma para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O meu ministério é ali na rua 26. Eu sou pastor presidente do Ministério Cristo Verbo Vivo. É um ministério que tem 2 anos e 9 meses. É um ministério que nasceu há pouco tempo, mas eu já tenho aproximadamente 30 anos de evangelho. Eu tenho 70 anos de idade, estou aqui para anunciar coisas boas da parte do Senhor. Então, o ministério, ele nasceu de uma maneira extraordinária. Ninguém é chamado porque é bom, ou porque é perfeito, ou porque é sábio. O Senhor chama aqueles que Ele vê em seu coração sinceridade. E aqui eu quero falar da figura de um homem que todos conhecem muito bem. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem chamado Davi, o rei Davi. Mas nessa época, ele ainda não era o rei Davi. Ele era uma pessoa que estava trilhando para o caminho do reinado. Já tinha sido ungido, já tinha sido chamado, escolhido, separado, já tinha recebido o óleo, a botija de azeite pelo profeta Samuel, mas ele estava esperando o momento. E aqui nós vemos, irmãos, que o salmo inteiro fala num momento difícil de Davi. Davi estava aqui sendo perseguido, nada mais, nada menos que pelo rei Saul. E eu quero dizer, sugestionar os amados irmãos, unção traz perseguição. A unção traz perseguição. E aí é preciso que nós tenhamos esta consciência plena de que precisamos esperar no Senhor. Eu posso até melhorar isso dizendo que é perseverar no Senhor. Porque quem persevera no Senhor, quem tem o cuidado de estar buscando em oração, certamente vai enfrentar desafios tamanhos, absurdos, por causa da unção que está sobre a tua vida. Nós sabemos da história do rei Saul e sabemos também da história do rei Davi. Ele foi ungido ainda quando estava trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu pai. E aí nós
podemos entender, irmão, quanto Deus procura, como uma agulha no palheiro, aqueles que querem servir com sinceridade, com verdade, no reino de Deus. É muito importante a gente saber que a perseverança na oração, estar firmado na fé, uma fé inabalável, é vital para a vida do cristão, para a vida daquele que serve ao Senhor, para a vida daqueles que estão caminhando, porque já foram direcionados pelo Espírito Santo a realizar as tarefas do reino. E aí eu vejo aqui, vamos passear no Salmo 27. Davi fala e anela pela presença do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Irmãos amados, a palavra do Senhor é Cristo. Quando eu falo de Cristo, eu estou falando de alguém especial, porque já nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do mais vil que o mundo pode viver e nos colocou na sua presença. Alguns de nós ainda não entendeu muito bem, porque ainda está caminhando para um aperfeiçoamento, e esse momento é um momento que nós temos que ter o cuidado de olhar para as Escrituras Sagradas e começar a buscar mais. Quando temos sede de Deus, nós temos uma incansável vontade de buscar o Senhor, não somente na igreja, mas também na nossa casa, no nosso quarto. Quando é um lugar, quando a palavra do Senhor Jesus dizendo para nós, fecha a tua porta e ora o Pai em oculto, é porque Ele quer intimidade com você, Ele quer intimidade com a igreja, Ele quer intimidade com aquele que se colocou à disposição daquele que o chamou. Talvez você ainda não entendeu que o seu chamado é algo tão importante, e você é importante, embora as pessoas que estejam ao seu redor possam entender diferente. Mas você não vai dar ouvidos, àqueles que ficam olhando para você e dizendo que você não tem méritos. O pobre Davi era um pastorzinho de ovelha. Quando Jessé chegou na casa, quando o profeta chegou na casa de Jessé, ele disse: olha, eu vim aqui, eu estou procurando alguém para servir ao Senhor dos Exércitos. Eu vim em busca de alguém especial. E Jessé apresentou os filhos que eram lindos, cheios de músculos, cheios de talentos para a guerra. E Jessé estava apresentando os filhos mais fortes, né? Aqueles que eram realmente preparados para a guerra. Porém, irmãos, Jessé apresentando aqueles jovens, o profeta se encantou desde o primeiro que ele viu. Mas o Senhor estava orientando quem seria a pessoa que deveria ser ungida para reinar em Israel. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para as pessoas, para os irmãos, nós não podemos rotulá-los, se eles são capazes ou não, porque quem capacita é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. Talvez você ainda está dando os primeiros passos no Evangelho, porque os jovens, por exemplo, demoram a amadurecer. Mas quando nós amadurecemos, irmão, nós vamos confiando no Senhor de uma maneira que não temos mais dúvida que o Senhor nos chamou para estas atividades do reino. Então, irmãos, eu quero dizer que a perseverança é vital para a vida do cristão. Ser perseverante é algo precioso, porque nos dá resistência. A perseverança nos dá resistência. Nos momentos difíceis, você está confiando no Senhor. Nos momentos em que as lutas chegam, você não esmorece. Então, por que você não esmorece? Porque o Senhor está contigo. O Senhor está te treinando para uma situação
mais especial. E aí eu vejo que Davi diz assim: o Senhor, no versículo seguinte, não, ainda no mesmo versículo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, e não temerei. Você sabe o que está acontecendo nos tempos atuais, irmãos? É que a gente olha para as situações e começamos a questionar as coisas, em vez de estar buscando no Senhor uma resposta. Se nós buscarmos no Senhor as respostas, nós encontraremos soluções para os problemas diários, para os problemas que naturalmente vão acontecer, porque acontece com o ímpio e acontece com aquele que serve ao Senhor. Mas com uma diferença. Se eu estou acometido de enfermidade, eu sei que eu vou passar pela enfermidade com alguém especial, médico dos médicos que está comigo. Em qualquer situação, o Senhor estará contigo para te ajudar. E aí nós vemos aqui, quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque Deus prepara tudo, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quando nos chama, Ele nos chama para sermos vitoriosos. E aí você disse: mas eu não tenho força para enfrentar tal problema. E aí o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque eu estou com alguém que é superior a qualquer homem, é superior a qualquer situação. É o nome que está acima de todo nome que se possa estabelecer. E é por isso que eu louvo o Senhor nesta noite. Porque Davi era um homem obediente. Naquela época era um jovem obediente, que passou a ser um homem com características únicas. Homem que confiava em Deus, tanto que o Senhor disse que ele era segundo o seu coração. Então, amados irmãos, lá em Colossenses 4:2, o livro de Colossenses, que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 2, fala que nós devemos ser constantes na oração e em ações de graças. Às vezes nós passamos por algumas coisas, irmãos, e não sabemos agradecer antes que venha a resposta. Mas nós temos que aprender a agradecer a Deus por as tribulações, pelas perseguições, nos alegrarmos porque estamos sendo preparados para uma grande obra. Aconteceram com nossos irmãos do passado, aconteceu com os profetas, aconteceu com muita gente, de passarem por lutas e perseguições e eles permanecerem firmes na fé. Perseverar na fé, isso é um exercício constante. E quando nós vamos avançando no Salmo 27, nós lemos o versículo 3: ainda que um exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Irmão, é preciso ter confiança naquele que te chamou, naquele que trouxe a luz para você entender quem Ele é na sua vida. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Jesus disse para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso Ele está falando da salvação primeiramente, porque ninguém pode ser salvo por si mesmo. E não há outro nome que possa nos levar à salvação, somente Cristo. E nesta noite, irmãos, eu vejo que Davi aqui abre o seu coração. Ele anela estar na presença de Deus, ele anela estar no santuário, mas ele está impedido de ir ao santuário por causa da perseguição pelo rei Saul e seus soldados. Mas quando nós entendemos que a fé inabalável nos leva a vitórias também extraordinárias, sobrenaturais, é porque você, no momento em que confia em Deus e não duvida, é a fé sem duvidar, você começa a conquistar, a avançar, porque o Senhor vai à tua frente aplainando o caminho. Ele vai aplainando o caminho.
Ele vai te dando condições e te encorajando. Você imagina Josué, depois da morte de Moisés, Josué estava acuado, porque as pessoas que estavam, Israel que estava ao seu redor, aquelas tribos não acreditavam em Josué. Mas lá no capítulo 1 de Josué, o Senhor chama este homem, esse jovem, e diz: olha, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com meu servo, eu serei contigo, por onde quer que fores, por onde quer que andares. Então, irmãos, esta confiança vai nascendo da intimidade que você tem com o Senhor. Moisés nasceu no Egito, Josué nasceu no Egito, no tempo do cativeiro, porém eles perseveraram no Senhor, eles se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Naturalmente os seus pais tinham compromisso com o Senhor. E isso que eu quero passar para os irmãos, que quando nós estamos sendo ensinados a confiar em Deus, tem alguém que já tem alguma experiência para nos passar. E nós podemos falar disso porque quando Moisés mandou aqueles 12 espias para ver a terra de Canaã, 10 daqueles espias vieram falando dos frutos da terra, que a terra era boa, que a terra era realmente produtiva, porém eles logo colocaram um empecilho, uma dificuldade. Lá naquela terra, os frutos são bons, a terra é fértil, mas há gigantes e nós somos como os gafanhotos. Nós somos pequenininhos, nós somos fracos. E eu quero dizer que você é forte no Senhor. Você é forte no Senhor. 2 homens se destacaram nesta missão, Josué e Calebe. Vocês lembram disso? Josué e Calebe se destacaram nesta missão e contestaram aqueles 10 que disseram que não tinham condições de chegar àquela terra e desfrutar daquela fartura, daquela maravilha que era a terra que manava leite e mel. Então nós não somos diferentes deles, irmãos, mas nós precisamos continuar perseverando no Senhor. O desafio é grande na sua vida, o desafio é grande na sua casa, o desafio é grande na sua profissão. Seja qual for o desafio, confie no Senhor, confie nele, porque Ele quer te dar muitas conquistas, muitas vitórias, mas sem antes você não obedecer, não praticar a fé, essa força divina não pode se estabelecer em você. Nós precisamos praticar a obediência. Tudo que está escrito nesta palavra é para que nós tomemos para nós. São tesouro em vaso de barro, como diz lá no livro de 2 Coríntios. Um tesouro em vaso de barro. Quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você se fortalece. Quanto mais você lê esta palavra, mais as coisas parecem mais claras. Você precisa tão somente fazer como o salmista, dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Então, amados irmãos, nós temos a responsabilidade de continuar lendo, buscando, aprendendo com o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo é aquele amigo que não está vindo como gotas, como no passado. É um amigo que está em você, mora no teu coração e está ali para te ajudar nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Quanto mais você busca o Senhor, mais você se fortalece no Senhor. Então, o irmão Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 4, ele diz para nós considerarmos as provações e motivos de alegria, pois é um teste que produz perseverança, e essa perseverança vai produzir em nós uma forma gloriosa para nós irmos confiantes
nas batalhas e vencermos no nome de Jesus. Não há outro nome que você possa se estribar, você possa confiar, somente o nome de Jesus. Quando eu digo para você que o nome de Jesus é tão especial, ele é a motivação, irmãos, que você tem para alcançar as coisas mais improváveis. Porque quando você busca alguma coisa no Senhor, pode ter certeza que se você buscar de todo o teu coração, sem colocar dúvida, orando ao Senhor, Ele vai lhe conceder. O capítulo 7 de João, no verso de 15, verso 7, diz, Jesus diz para nós, se estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserem e será feito. Irmãos, está falando de coisas sobrenaturais. Nós estamos indo muito raso no Evangelho. O Evangelho é de poder. O Evangelho nos dá uma estrutura diferenciada. Tanto que em todos os tempos nós temos antes e depois de Cristo. Em todos os tempos o Senhor esteve presente, procurando orientar o seu povo, direcionando para as bênçãos, para as vitórias. Então, como é que eu quero encontrar verdadeiramente o caminho das bênçãos? Em Jesus. A irmã acabou de cantar que meu tesouro é Jesus. Não foi a última canção? Não foi essa última canção que a igreja cantou? E eu fiquei prestando atenção, irmãos. O Senhor é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que tudo. Ele é o nosso Deus. E Ele está pronto para nos abençoar. E então eu tenho que adorar este Deus, preservar a minha vida para Ele. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está todo o tempo dizendo, tu é especial. Não é a sua cor que vai fazer a diferença, não é o seu cabelo, não é cutis, não. É o seu empenho em adorar, em buscar a face do Senhor. E este jovem chamado Davi, desde a sua tenra idade, ainda lá nos campos, pastoreando ovelhas, ele estava disposto a adorar o Senhor. Ele não via as dificuldades, irmãos, ele não via. Pelo contrário, ele se alegrava em obedecer ao seu pai e adorar o Senhor quando estava trabalhando. E nós temos exemplo de um grande vitorioso, de um homem que, ao se formar na academia de Jesus Cristo, do Senhor, ele passa a ser destaque, irmãos. Muito mais do que seus irmãos, muito mais do que aqueles que o profeta Samuel achava que era o que deveria ser o rei, que levava a botija de azeite para derramar sobre a sua cabeça. Era um menino simples. Aonde há simplicidade, aonde há humildade. E aí eu quero dizer que no livro de 1 Pedro diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Quem quer se humilhar diante da potente mão do Senhor? Irmãos, quando nós nos humilhamos, nós estamos dizendo ao Senhor, eu sou absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa se o Senhor não estiver comigo. Aliás, o Senhor diz isso, sem mim nada podeis fazer. Mas nós ainda ousamos ficar fora dos átrios do Senhor, de entrar no Santo dos Santos com ousadia. Este Davi que eu olho aqui nesta palavra, eu vejo uma pessoa que estava sendo perseguida, mas ele era ousado na presença do Senhor. Você tem sido ousado? Tem sido ousada na presença do Senhor? Declare os seus sonhos, os seus projetos para o Senhor, porque se os seus projetos forem aqueles projetos que o Senhor já revelou na sua palavra, certamente não há ninguém que possa discutir contigo que Ele vai cumprir as suas promessas. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. E quando nós estamos já confiados, maduros no Senhor, nós passamos, irmãos, a viver os milagres. Eu quero dar um testemunho para os irmãos. Os irmãos ouvem muito testemunhos aqui, não ouvem? Acredito que sim. Em 2008 eu infartei e o médico me desenganou.
Eu tinha que fazer uma cirurgia no coração, e eu, um dia de madrugada, naquele hospital da Lagoa, o Senhor falou comigo que eu não deveria fazer, que Ele ia me dar um coração novo. E eu olhando para aquele branco do teto, que loucura, eu disse: Senhor, como será isso? Simplesmente você diz não, e eu vou te dar um coração novo. E quando o médico veio com aqueles papéis para que eu assinasse, porque era uma cirurgia de risco, eu disse: doutor, o Senhor me visitou nesta madrugada, e Ele disse que me daria um coração novo, e eu creio que o Senhor vai me dar este coração novo. Irmãos amados, o Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que cuida de você, da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus interesses, se você for fiel e obediente à sua palavra. E eu fiquei ali 1 mês e 29 dias, e o médico insistindo: olha, tu vai sair daqui e vai morrer, porque seu coração já era. Quem foi que disse que o nosso Deus não tem condição de restaurar e salvar que está perdido, irmãos? O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, Ele olha para você e sabe os desejos do teu coração. Ele esquadrinha o seu interior. E Ele sabe que você foi escolhido, foi separado para uma grande obra, para testemunhar o poder do Senhor. E Davi testemunhou essas coisas. Davi entrou em batalhas que era impossível para um homem natural. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você se acha um ser natural? Você aceitou Jesus, você não é mais natural, porque você não é mais deste mundo. Você é peregrino nesta terra, meu amado, minha amada, jovem desta igreja. Você é diferente. Você não vive mais as coisas terrenas. Você está olhando lá para o alto, você está olhando para o céu. De onde vêm as revelações? De onde vem a sua capacitação? De onde vêm as grandes conquistas? Ah, mas eu tenho já carro, eu tenho apartamento, eu tenho propriedade. Irmãos, tudo vai ficar. Eu quero um lugar nas mansões celestiais. Quem quer um lugar nas mansões celestiais? Irmão, nós temos que plantar isso hoje. Se o mundo soubesse o amor de Deus Pai, o amor de Cristo e o cuidado do seu Santo Espírito para conosco, vinha correndo atravessar essa porta: eu quero aceitar a Jesus. Vocês sabiam disso, irmãos? Tem tantas pessoas que se acham poderosos, e o nosso Deus destitui eles, tira do trono deles, aqueles tronos que eles acham, são poderosos na caneta, são poderosos em força, mandam e desmandam. Mas nós temos um Deus que é maior, que humilhou Nabucodonosor, que humilhou outros reis de todos os tempos. Irmãos, nós temos até as autoridades, são permissivas, é permissão de Deus. A Bíblia diz no capítulo 13 de Romanos que não há autoridade que não venha de Deus. E tem alguns que são, irmãos, a vara de ferro do Senhor para nos castigar, porque nós negligenciamos a sua palavra. E nós vemos quando Davi escorregou em algumas situações, o Senhor o castigou. E o castigo de Deus é bom ou ruim, irmãos? Ele diz que castiga o que ama. Então, recebe a correção do Senhor com alegria. Ele corrige para que você não se perca, para que você não volte ao lugar do abismo onde você foi retirado. E eu louvo ao Senhor nesta noite. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Alegremos nas tribulações, porque ela produz a perseverança. Alegremos na perseguição, nas tribulações, porque elas produzem a perseverança. A perseverança produz a paciência a experiência. Aí você vai ficando maduro, calejado. Todos estão ali olhando para você: como é que ele está suportando isso? Como é que ela está suportando isso? E eu quero dizer: por causa da força do Senhor na tua vida. É Ele que te dá esta força, Ele que mostra o caminho, Ele que mostra o escape.
E eu louvo a Deus, irmãos, porque este salmo nos mostra o quanto Deus é generoso para conosco. Nós não somos perfeitos, perfeito é Ele. Ele é que é o máximo. Na minha vida Ele é o máximo, e na sua vida Ele é o máximo. Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, cada vez que nós aprendemos a perseverar no Senhor, nós aprendemos a conquistar no seu devido tempo. Não se apresse pelas coisas que você almeja. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. E aí você está ali sofrendo porque ainda não conquistou. Espera no Senhor. Há um tempo determinado por Deus para que você seja aperfeiçoado, para que você consiga entender que aquela bênção está no tempo certo. No tempo certo. Davi, ele foi ungido bem antes. Se Davi fosse um precipitado, olha, eu já fui ungido rei. O profeta veio e derramou o azeite sobre a minha cabeça, mas tinha uma caminhada, um processo de preparação para que ele chegasse lá e sentasse no trono. E não foi fácil, irmãos. E é por isso que eu louvo a Deus, que Ele nos mostra o quanto é importante confiar e esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. E aí, se você pensar no Salmo 40, esperar é o ato de aguardar. E com paciência é perseverar. Então nós perseverando no Senhor, nós vamos alcançando as vitórias, nós vamos alcançando os milagres pela fé. Eu não vi, mas eu criei. Então Davi, ele vai sentar no trono, mas vai demorar um pouco. Deus tinha que tratar as questões que eram pertinentes a um monarca, alguém que ia cuidar da nação, alguém que estava pronto para resolver com decisões perante o Senhor. A diferença é que muitos olham para o Evangelho, olham para a palavra de Deus e não entendem que o tempo de Deus é um tempo diferente. Não é? Nós temos o nosso tempo, não é diferente. Não, tem o Cosme, né? Que ele chama? E o Kairos, né? Não são esses dois tempos, o Cosmo e o Kairos, não é isso? Esses dois tempos, o tempo dos homens e o tempo de Deus. Kairos, não é isso? Eu sempre confundo esses negócios, essas palavras. Mas eu creio, irmãos, que é o momento de você buscar o Senhor, buscar e esperar no Senhor. Porque no momento que você confia, você começa a ter fôlego para resistir às dificuldades do dia a dia. E a gente precisa, irmãos, em todo o tempo, confiar em Deus. Cada liderança, cada membro da igreja, cada irmão, cada irmã, tem que estar unido em Cristo. Porque quando você está unido em Cristo, você tem a direção correta, porque Ele é a cabeça da igreja. E sendo a cabeça da igreja, Ele vai te orientar da melhor maneira possível. Então eu vejo, irmãos, que nós devemos estar em todo o tempo perseverando. Mas se alguém fala mal de você, se alguém te aponta, se alguém diz o que você não é, o que você não faz, você não estranha essas ardentes provas, não. Porque todos aqueles que nós conhecemos pela palavra do Senhor, passaram por situações adversas, mas estavam ali defendendo o que a palavra diz, defendendo os princípios eternos. E quando você está firmado nesses fundamentos, ninguém pode tirar você do alvo. Jesus é o alvo, o autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus, Ele é autor e consumador da nossa fé. E se nós estivermos prontos para avançar, Ele diz, dá o sinal para você avançar. Tem idade para isso, irmãos? Não tem idade para viver a bênção. Não tem idade, qualquer idade.
Talvez você chegou na casa do Senhor agora há pouco tempo. Já tem 70 anos como eu. Você sabe quando eu comecei a conquistar as coisas, irmãos? Depois que eu comecei a olhar para Jesus diferente. Depois que eu comecei a olhar Jesus como verdadeiramente o meu Salvador e aquele que é o meu provedor. É provedor nas coisas naturais e nas coisas espirituais. Então eu passei a viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas eu não quero sofrer. E a Bíblia diz que nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Jesus diz: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz, né? E siga. Isso é fácil, irmãos? Abdicar das coisas que você ama. Porque nós temos desejos, né? A nossa alma é a sede dos desejos. E aí quando nós gostamos de uma coisa, é difícil da gente largar. Mas por Cristo nós largamos. Por Cristo nós estamos aqui nesta noite. Poderia estar na nossa casa assistindo um filme gostoso lá, um romance, né, pastor? Não é mesmo? Com a esposa do lado, uma pipoquinha. Nós estamos na casa do Senhor, sabe por quê? Este alimento aqui é melhor do que todo o alimento que você já comeu nesta terra. Então, irmãos, eu louvo o nome do Senhor. Eu vejo aqui, irmãos, uma figura muito importante que também nos traz lições. O jovem José, o filho da velhice do patriarca. José nasceu, era o último filho do patriarca Jacó, não é isso? E aí ele pega, faz o quê? Faz uma túnica colorida que começa a trazer inveja nos seus irmãos. E ele vai crescendo. Era diferente aquele jovem. E se ele era diferente, Deus começou a tratar dele, dar visões. Talvez você tenha uma visão tão extrema aos olhos de quem não tem visão nenhuma, e você comece a ser olhado meio atravessado. Você sabia disso? Com certeza. Então José faz o quê? Tem aqueles sonhos maravilhosos do capítulo 37 de Gênesis, e fala para os seus irmãos, fala para os seus pais, e todos eles começaram a contestar a intimidade de José com o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Pensa uma coisa, você está numa família que as pessoas não acreditam em você. Era José. Na verdade, os seus pais tinham aquela desconfiança que Deus estava tratando com José. Mas num certo momento, José é levado no cativeiro. Levado no cativeiro porque os irmãos fizeram ele cativo. Colocaram ele numa cova. Pensaram em tirar sua vida. Uma história contada na contramão. Você percebeu isso? Uma história contada na contramão, porque se era o caçula da família, que o pai tinha um carinho especial, agora ele estava sendo vendido para os ismaelitas, e ele é vendido outra vez, 2 vezes escravo dos irmãos, escravo, né, depois dos ismaelitas, 3 vezes, e escravos de Potifar. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor era com ele até mesmo na prisão. Por que a sua história pode ser contada diferente? Às vezes é no sofrimento, irmãos, que Deus vai te usar. Os irmãos, quando o encontraram, ele já no Egito, governador do Egito, o que aconteceu? Ficaram aterrorizados, porque ele era o governador e eles tinham feito besteira. Mas o coração dele era cheio de amor pela sua família. E tem gente que não ama a família. Tem gente que não ama, de forma que trata mal. Eu estou falando agora, eu vou falar de uma coisa, pastor. Às vezes o homem, o esposo, não trata bem a esposa. Eu imagino quando chegar no céu, eu dei uma florzinha para você, meu amado. Eu estou encontrando aqui um bagaço. O que você fez com essa florzinha que eu te dei? Eu não fiz nada não. Chutou, maltratou, falou mal.
substituiu ela em algum momento da vida. Aí o Senhor diz assim: ô pastor, e a minha herança? Ah, não conquistei nada não, Senhor. Não tenho nem uma casa para morar. O máximo que eu consegui foi uma bicicleta. E aí ele diz assim: não estou falando disso não, estou falando dos seus filhos. São herança do Senhor. Cuide dos seus filhos, que são herança do Senhor. Lá em cima, quando chegarmos, nós vamos ter que prestar conta disso. Da florzinha que ele te deu, tá, pastor? E também dos seus filhos. Isso é interessante a gente falar nesse momento, porque Deus, Ele quer que você seja perfeito dentro da sua casa. Ame sem limites. Você sabia que Jesus é amor? Ele é a essência do amor. Davi deu algumas escorregadas, fez coisas que está pesando até hoje naqueles descendentes dele. E nós precisamos primar em cumprir a palavra do Senhor. E quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós temos agora um retorno extraordinário, porque o Senhor quer cuidar não somente de mim, mas das gerações futuras, de você e das gerações futuras. Estes jovens estão aprendendo aqui, estas jovens estão aprendendo aqui, que não precisa passar por cima de ninguém, porque quando Deus escolhe, Ele afere, Ele avaliza o teu chamado. E é por isso que Davi, ele diz aqui: espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Eu esperei pelo Senhor, passei lá pelo hospital, como eu estava dizendo. O Senhor me deu um coração novo, que parecia que seria o fim, foi o começo do meu ministério, que parecia ser uma coisa ruim. Eu decidi não trabalhar mais para mim e trabalhar para o Senhor. Aí você vai perguntar: pastor, mas e aí como é que está a sua vida? Ah, eu devia ter decidido isso antes. Você sabe por quê? O Senhor cuida de tudo. Eu quero convidar essa igreja linda para conhecer o templo do Ministério Cristo Verbo Vivo. Nós fizemos em 129 dias, em 7 meses seguidos, sucessivos. Aí você pergunta: quantos empresários tem lá? Tem um dono da obra, que é Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Muitos irmãos estão orando por vocês. Muitos, não são poucos. Muitos irmãos estão orando por vocês, orando para que se cumpra os projetos de Deus nas suas vidas. Os projetos de Deus são tão grandes que ainda você não se avaliou aquilo que Deus tem para você, em você mesmo. E nós temos que olhar para dentro de nós e ver o quanto nós avançamos, aprendendo na palavra do Senhor, perseverando no Senhor. Em qualquer coisa que você colocar nas mãos de Deus, qualquer coisa que você colocar nas mãos de Deus, confiar nele sem duvidar, Ele vai realizar. É a faculdade, é o emprego, é o casamento. Eu quero falar uma coisa, irmãos, muito interessante. Eu não nasci num berço de ouro, mas o Senhor me deu muito mais do que eu esperava, porque Ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus faz muito mais. E Davi, aquele jovem que estava atrás das malhadas, ele vai sentar no trono. Sentar no trono e começar a desfrutar das coisas que Deus tinha para ele e para a nação de Israel. Da mesma maneira o Brasil, irmãos. Isso é uma terra abençoada, mana leite e mel. Mas vai se levantar alguém, um Davi, para mudar essa configuração de Brasil, de nação. Aí eu quero usar aqui a palavra do Senhor: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu profetizo isso na vida deste povo, irmão, que é o meu povo, é a minha nação. Eu profetizo na vida daqueles que estão na gestão do nosso país. Nós estamos falando de um rei, Davi.
que parecia vir do nada, de pastor de ovelha a rei de Israel. Olha como esse Deus que nós servimos é tremendamente poderoso. Confia nele, descansa nele. Quando nós descansamos, irmãos, você sabe que a maior dificuldade que nós temos é descansar no Senhor. Nós queremos, em todo o tempo, dar um passo à frente do Senhor. Fala comigo, irmãos. Se não é assim, às vezes a gente quer dar um passo maior do que podemos, quando deveríamos estar ali na posição, em obediência à palavra do Senhor, nos determinando a viver as promessas de Deus, mas no tempo certo. Quando acontece alguma coisa que não é natural, nós já começamos a murmurar, enquanto nós deveríamos estar dando ações de graça. O Senhor está nos provando, o Senhor está nos provando, mas nos dá vitória posteriormente. Aí eu quero falar de uma figura também muito interessante, Jó. Quem conhece a história de Jó? Jó não era um homem bem sucedido, tinha uma família linda, tinha riquezas, propriedades, fazenda, mas aí uma coisa acontece que os amigos de Jó não conhecem, porque se eles conhecessem, eles não estariam acusando Jó de estar em pecado. E quando as coisas estão indo no auge, no pico do desastre, eles acusam verdadeiramente que Jó está em pecado. E Jó simplesmente diz: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou, mas ele disse: olha, se Deus me deu, Ele tem o direito de tirar. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Então, irmãos, depois daquela que a gente toma o verdadeiro sentido de ser provado, porque Deus deixa que a gente seja provado até o limite. A esposa dele disse o quê? Amaldiçoa seu Deus e morre. E ele diz: não, tu falas como uma louca. Isso, irmãos, é uma lição para nós. Às vezes perdemos pouco e reclamamos demais. E depois que Jó passa por esse processo, tudo é restaurado da vida de Jó. Os filhos não são aqueles filhos que se foram na destruição, mas trouxe novos filhos. E a sua família foi restituída, os seus bens foram restituídos, conforme diz a palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós temos que viver olhando para Jesus, olhando para aquele que nos chamou, olhando para os milagres que já tem feito, e nós não agradecemos. Somos mesquinhos, só em acordarmos pela manhã, irmãos, fazemos as nossas atividades, estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque eu sei que você é um adorador, você é alguém que tem o seu coração que pulsa pela presença do Senhor, que anela pela presença do Senhor. Eu não estou aqui, irmãos, falando algo que eu desconheça, pelo contrário, às vezes eu estou num vazio e eu sinto que é a falta de buscar o meu Senhor. Quem é que nunca sentiu falta do Senhor? Às vezes os problemas estão tão grandes que a gente sofre e não tem a visão de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E aí precisa ser impulsionado pelo Espírito de Deus para buscar, para se humilhar diante do Senhor, para ter a resposta que necessita, para reviver o milagre que Ele tem para a sua vida. Eu louvo o Senhor por estar aqui nesta noite. Eu louvo o Senhor. Nós temos que ser determinados, irmãos, determinados em buscar ao nosso Deus. Uma entrega sem reservas. Você já fez uma entrega sem reservas ao Senhor? Eu fiz uma entrega sem reservas. Hoje eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
quero que orar por você nesta noite. Fique de pé em nome de